só planejamento definitivamente não basta para mudar a tua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse podcast, porque você precisa entender de uma vez por todas que o caminho para a transformação, para a mudança de vida, precisa de muito mais elementos do que somente o planejamento. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha passado um ótimo Natal junto da sua família, junto de quem você ama. E eu espero de coração que você esteja disposto e aberto e aberta para ouvir o que eu tenho a te dizer hoje, porque vai fazer diferença no teu ano de 2026, pode ter certeza. Gente, um dos maiores problemas que eu tenho percebido, inclusive porque já passei por isso, é a gente pensar que somente o planejamento e a organização, de uma forma linear, vai levar a gente para a vida que a gente deseja, para a realização dos nossos sonhos, para o sucesso, que todo mundo fala. Todo mundo fala, presta atenção nisso. Quando a gente planeja algo, quando a gente organiza alguma coisa, obviamente, nós queremos que aquilo ali se realize. Seja um projeto, seja um sonho de uma viagem, seja uma mudança de vida de uma forma geral. O que a gente planeja, a gente quer que aconteça. O que é que não é colocado nessa receita que muita gente não fala, que muitos gurus da internet não falam, é que mesmo você planejando, mesmo você sendo organizado, organizada, nem tudo que está ali escrito no papel vai acontecer tintim por tintim, da mesma forma como você pensou e imaginou na vida real. Não vai acontecer. Primeiro porque a vida é dinâmica, né, minha gente? A vida, ela é feita de contrastes, de situações que nos deixam para cima, ou seja, felizes, motivadas, dispostas e vai com tudo. Situações, momentos que deixam a gente com a energia mais baixa e a gente fica se perguntando o que é que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Quem nunca passou por uma situação dessas? Mas é verdade. Então a gente precisa considerar nesse cálculo, que não é um cálculo exato, que a vida ela tem imprevistos, que a vida ela é feita de imprevistos. Considerar isso no cálculo já nos dá uma margem de segurança, de frustração, de decepção, de autocrítica muito grande, porque nos prepara emocionalmente para as frustrações que vão acontecer ao longo da vida, ao longo do caminho, que são da própria vida. Tipo, não é o universo querendo te castigar, não é fulaninho, cicraninho que está colocando o pé para você tropeçar. Não. Situações de desafios acontecem diariamente para a gente ser lapidado, lapidada para as grandes conquistas que a gente tanto deseja. Então, meu maior erro lá no começo, falando de negócios, falando de empreendedorismo, porque eu tentei empreender de uma forma no digital por um caminho que não era o caminho que pulsava o meu coração. Então, eu estava falando de comunicação e marketing, mas a parte do marketing que eu tive que estudar sozinha, entrar de cabeça numa área que não é a minha área de expertise, para poder fazer esse negócio crescer, eu estava dedicando muita energia, muito tempo da minha vida em um planejamento que me foi ensinado por mentores, que me foi ensinado em cursos que eu comprei, que eu deveria fazer esse planejamento. E eu fiz. Não quer dizer que o planejamento não é necessário. Não quer dizer que a organização não seja necessária. Muito pelo contrário, é e é muito necessária. Agora, o que é que não foi me dito? Primeiro que eu preciso ter um autoconhecimento muito grande para identificar o que verdadeiramente eu quero para a minha vida. Então, aquele momento ali, aquele negócio, aquele empreendimento, não era o que pulsava no meu coração. Segunda coisa, imprevistos vão acontecer e resultados não vão surgir da noite para o dia somente porque eu quero, somente pela lei da atração. Não é bem assim que acontece. Intencionar é importante, cocriar é importante, pensar positivo é importante, ter uma linguagem empática consigo mesma é importante, porque tudo isso fortalece o nosso emocional, a nossa psique, né, como diz a psicologia, para os desafios, mas não vai acontecer
de forma linear, resultados não vão brotar do nada, de forma extraordinária, como muitas vezes se prega, somente porque eu estou fazendo todos os passos corretos. Às vezes você vai fazer tudo certo, mas você não está no caminho certo. Eu fiz tudo o que me mandaram fazer. Tudo. Cuidar da imagem pessoal, fazer o marketing certinho, ter um bom produto, enfim, me desenvolver na frente da câmera, fazer bons conteúdos. Tudo isso eu fiz, tudo isso eu planejei, mas não era o meu caminho. Era o caminho de outras pessoas que viam uma potencialidade em mim que eu até via também, mas não era o que pulsava no meu coração. Não era o que eu queria. Então, precisei ter esse autoconhecimento muito grande, fazer esse caminho de redescoberta de mim mesma e identificar o que eu queria, porque não se fala, minha gente, de uma coisa muito importante. Para pessoas como eu, que são multipotenciais, e não são poucas pessoas que são assim, não, tá? Muita gente, inclusive tem um episódio aqui no podcast que eu falo só sobre multipotenciais. Muita gente, inclusive mulheres, isso é muito comum em mulheres, tem aptidões por várias áreas, gostos por várias áreas, e aí fica meio que perdida no meio do caminho, porque quer focar em várias áreas diferentes, que muitas vezes não se comunicam, e aí dá tudo errado. Porque qual era o meu maior problema? Eu gostava muito, e gosto, e amo, de falar sobre comunicação, mas eu também gostava muito de falar sobre políticas públicas, eu gostava muito de falar sobre, enfim, produção de conteúdo, sobre maternidade, vários temas, sobre autoconhecimento. E na forma que eu estava trabalhando ano passado, eu não estava conseguindo conectar esses temas. E eu estava focando somente na comunicação e marketing, que era o que me disseram que traria um retorno imediato, mais rápido, mas não era o que me trazia felicidade, não era o que estava me deixando feliz no processo. E aí, quando eu me identifiquei como multipotencial, eu parei de me questionar por que que eu perco a vontade tão rápido em projetos que eu estou encabeçando. Eu tenho várias ideias, eu tenho vários interesses, eu tenho muitas habilidades de criatividade, né, de flexibilidade, de adaptabilidade muito rápido a situações, a contextos, mas eu não consegui encaixar uma coisa na outra e comunicar isso com mais clareza para as pessoas que me acompanhavam. Então deu tudo errado, porque o planejamento que eu fiz, aquele alinhadinho, certinho, bonitinho que me ensinaram, não estava enquadrando toda a minha subjetividade, não estava englobando toda a minha subjetividade, não estava englobando todas as minhas nuances enquanto pessoa. Eu tenho interesses vários que não necessariamente são comerciais, mas que fazem parte de mim e eu preciso considerar isso no meu planejamento também. Embora que seja um planejamento de negócios, digamos assim, mas hoje a gente já sabe que um negócio não se sustenta somente pelo produto que eu ofereço, mas pela essência da pessoa que está por trás daquele produto, ou seja, o empreendedor. A essência daquela pessoa precisa estar transparente para os outros. E eu não conseguia transparecer a minha essência, que é múltipla, diversa, porque eu não conseguia alinhar essa comunicação para que as pessoas entendessem. Eu não consegui encaixar isso naquele planejamento e eu precisei recomeçar do zero, fazer tudo diferente do que eu estava fazendo, reconhecer e validar a minha multipotencialidade e encontrar uma forma de comunicação que enquadrasse todos os meus eus ali dentro, que não me tirasse nenhuma parte de mim, mas valorizasse cada parte dessa, sabe? Foi por isso que eu investi em um conteúdo mais profundo no YouTube, nichando lá sobre comunicação não violenta, sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento e dando umas pitadazinhas de coisas mais do dia a dia, de maternidade, de assuntos aleatórios que eu também gosto de falar sobre literatura, né, indicação de livros, mas umas pitadas. No Instagram eu dei uma pausa, vocês já sabem dessa pausa, mas voltei também nessa mesma pegada, trazendo um conteúdo um pouco mais a linguagem do Instagram, né? Adaptado para a linguagem do Instagram, mas também preservando a minha essência, mostrando todas as minhas nuances. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ano passado, é que jamais
eu vou me permitir novamente a romper partes de mim para que eu caiba na caixa dos outros. Eu não vou mais me enquadrar naquilo que as pessoas esperam de mim. Eu já fiz isso quando eu era adolescente, eu já fiz isso há pouco tempo e eu não faço mais. Isso é um pacto de integridade comigo mesma que eu fiz e que eu aconselho a você fazer também, porque nesse mundo que a gente está, a gente quer ver pessoas inteiras. Eu quero ver pessoas inteiras com tudo que ela tem, com todo o pacote, com aquilo que é muito bom e com aquilo que não é tão bom, com as vulnerabilidades daquela pessoa. Porque quando a gente olha uma pessoa muito perfeitinha no Instagram ou em outra rede social, eu mesmo já me sinto estranha aquele conteúdo, causa um estranhamento na gente, porque essa não é a realidade. Ninguém é perfeito, minha gente. Se tem uma coisa que ninguém é perfeito nesse mundo. Vulnerabilidades todos temos, todo mundo sofre, todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo tem problemas na vida, todo mundo tem ansiedade, sente medo, inclusive de situações muito comuns. Ah, eu vou me apresentar para uma empresa, eu vou me apresentar numa palestra, eu vou participar de um podcast, eu vou gravar um conteúdo. Tenho medo, tenho ansiedade. Reconhecer isso é importante. Reconhecer isso é importante para que você não fique refém dos seus sentimentos, refém dos pensamentos ruins que ficam rondando a tua cabeça, para que você não fique paralisado diante dessas situações. Então, eu passei a reconhecer isso, a entender como é que eu funciono e a trazer esse meu funcionamento para o meu planejamento. E as coisas começaram a andar. Então, comecei a focar naquilo que é importante. Qual plataforma seria mais importante para mim nesse momento eu focar? Então, YouTube, LinkedIn, aqui do podcast. Eu fui selecionando o que fazia sentido para mim, o que fazia sentido para o meu momento, o que fazia sentido para o conteúdo que eu queria compartilhar, e aí sim eu comecei a montar o meu planejamento, que não é anual, porque como eu sou diversa, múltipla e inconstante, eu tendo a sempre acrescentar ou tirar algo com muita facilidade. Eu tenho essa revisitação do planejamento com muita rapidez. Para algumas pessoas isso é ruim, para outras pessoas é muito bom. Eu não vejo como algo ruim, não, tá? É inclusive algo que muitas empresas, muitas pessoas de negócios recomendam fazer uma revisitação do planejamento, porque como eu falei, a vida muda, as situações vão acontecendo, a gente vai mudando com tudo isso e é preciso recalcular essa rota. É preciso a gente fazer adequações, porque mais uma vez a vida não é uma receita de bolo bonitinha, perfeitinha que vai acontecer tal qual você planejou, tal qual você sonhou. Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento de pessoa imatura ainda na vida, que precisa ainda ter muita criticidade sobre si mesmo e interesse sobre si para reconhecer, validar e reforçar quem ela é, a essência dela, o que ela deseja, o que ela quer para ela mesma e para o mundo. É isso, minha gente. Planejamento, ele é importante. Planejamento, ele tem que fazer parte da nossa vida. O planejamento desligado da sua essência, o planejamento desalinhado com o que você quer, o planejamento sem considerar as nuances da vida e a sua multipotencialidade, multiplicidade, não vai dar certo, não vai rolar, ok? Então, que isso sirva de lição para você também, se você está nesse momento perdido, perdida. Ah, eu não sei como planejar, ou então eu sempre planejo, mas eu nunca consigo cumprir aquilo que eu planejo. Talvez você seja uma pessoa como eu, uma pessoa que precisa dessa mudança, dessa fluxo, sabe? Que vai trazendo novidades, a gente gosta de novidade. Separa aí um tempo para você entender quais áreas da sua vida você quer colocar como algo comercial, que você quer que traga retorno financeiro. Quais áreas da sua vida você quer desenvolver como hobby, que tipo uma leitura, não sei, artes, manuais, artesanato, você queira somente para a parte de hobbies na sua vida. Então você vai separando para não perder nada do que você é ou do que você quer e saber integrar e comunicar todas essas suas partes para quem te assiste, para quem te acompanha
E se você é um empreendedor, empreendedora, pode ter certeza que quanto mais íntegra você for a sua essência, a sua autenticidade, mais as pessoas vão se conectar contigo. A gente está carente de pessoas reais. A gente está carente de pessoas que falem a verdade de quem elas são. Porque hoje em dia todo mundo está correndo atrás dessa tal de autenticidade para mostrar que é autêntico para o mundo, só que na verdade a autenticidade, assim como vulnerabilidade, assim como conexão, viraram palavras supérfluas no digital, na internet, porque estão desconectadas desse sentido mais profundo. E eu estou aqui para te trazer essa outra perspectiva. Quando eu falo que planejamento não é somente a única coisa necessária para você ter a sua vida dos sonhos, para você ter um 2026 extraordinário, é porque eu já vivi isso lá no meu passado e não foi suficiente. Ouvir isso de pessoas de negócios, né, empreendedores, pessoas mentores e tudo mais, ouvir isso dessas pessoas que chegaram a um determinado lugar que você queira estar, que o planejamento é a única coisa que você precisa ter, isso é uma mentira, gente. Isso não é verdade. Não é verdade. Planejamento faz parte do caminho e ele precisa ser revisitado o tempo inteiro. Assim como a nossa organização em torno desse planejamento também deve mudar. O que não deve mudar é você, diante dessas situações, para tirar aquilo que te é essencial. Você, obviamente, vai mudar aquilo que está te prejudicando, está te atrasando no processo, vai evoluir, porque a gente está aqui para isso, mas não tirar parte de você que te são essenciais, que te tornam pessoas autênticas, que é uma característica tua, que é uma característica única sua. Então, isso daí é inegociável. Eu não abro mão mais disso para mim. E esse ano de 2025 foi totalmente oposto ao de 2024, porque eu fiz esse pacto comigo mesma. E essa é a grande dica que eu deixo aqui para vocês. Pensem sobre isso, reflitam como foi o ano de vocês, se vocês estão muito presos aos planejamentos e deixando de aproveitar a vida nas suas nuances, como ela é, nas suas imperfeições, dualidades, contradições, porque é isso, ao final, que torna a vida muito bela, muito, sabe, que nos dá vontade de continuar vivendo, descobrindo e se redescobrindo. Pelo menos para mim, é nesse sentido. E eu espero que faça sentido para você. Me deixa saber se isso faz sentido para você. Se você é uma pessoa muito apegada ao planejamento, se você é uma pessoa muito apegada à organização, não se permite sair da linha, não se permite reorganizar, mudar a rota, se questionar. É importante, gente. É importante se questionar, é importante fazer essa autoanálise, é importante você estar aberto, aberta para essas mudanças que podem acontecer durante o caminho, e é muito importante o autoconhecimento para que você não se perca de si nesse processo todo, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.